Bom, hoje nós vamos falar de outras criaturas, né, e sociedades, na verdade, de como trabalhar sociedades em sua fantasia. Né? E por que isso? Porque, na verdade, se a gente for considerar, a fantasia atual ela é muito baseada em Tolkien, na obra de Tolkien, né, e em RPG, como a D&D, por exemplo, né, que é baseado em Tolkien. Né? Então você vai ter aquela coisa, né, os humanos, os elfos, os meio-elfos, que são casamento de elfos com os humanos, né, os anões, e os halflings, que são uma versão genérica dos hobbits, né, então porque o hobbit, a família do Tolkien ainda tem o direito, né, então o pessoal não pode usar, então transformar em halflings, até inclusive nos livros você vai ver, algumas vezes eles são chamados de halflings em inglês, né, e outros personagens, gnomos, né, ou orcs. E seguindo o padrão, a gente vê tanto que o padrão é seguido que mesmo na maioria das histórias, na maioria dos RPGs, tudo, né, você tem basicamente dois tipos de elfos, né, os elfos da floresta e os altos elfos. E se você for ver no Tolkien, né, os elfos da floresta são os elfos ali de Valfenda, né, de Rivendell, que é o Elrond, né, a Arwen, né, que são os elfos que têm mais contato com as outras raças, né, e os altos elfos são os elfos de Lothlórien, né, que é como a Galadriel, que você fala, minha nossa, né, a mulher parece uma deusa, né, e Lothlórien, tipo, parece um paraíso, você fala, minha nossa, né, então é lógico que né? Então é aquela coisa assim, é mais do mesmo, né? Mas você está fazendo uma cópia, tudo bem, você vai adaptar um pouco a sua mundo, mas você tem que tomar um certo cuidado, por quê? Porque a cópia, então, você pega os anões, eles moram em montanhas, de novo, igual Tolkien, né? Todos eles têm como profissão básica, mesmo quando eles são guerreiros, serem ferreiros ou mineiros. Então a arma de escolha deles é sempre uma picareta ou um martelo de guerra. Então você fala assim, mano, né? Os elfos são todos arqueiros muito superiores aos seres humanos, né? Então assim, é aquela coisa assim de você tomar cuidado para a sua história não ficar parecendo mais do mesmo. Inclusive, sobre essa questão de anões, né? A gente tem, quando a gente fez um vídeo que comentou a respeito da Branca de Neve, né? Tem uma curiosidade sobre os anões, que eles eram, ali na região dela, eram crianças que eram usadas nas minas e eram chamadas de anões, né? Então, pessoas pequenas. Pessoas pequenas, exatamente. E essa questão, assim, esse é o ponto. O ponto você criou-se um clichê de fantasia, né? Então, eu estou vendo a mesma coisa. Então, o que você vê são cópias, né? Ou muito baseadas em Tolkien. E isso até é uma coisa que eu ouvi de um editor, não sobre Tolkien, sobre Harry Potter. Quando o Harry Potter estava fazendo sucesso, né? Um escritor lá chegou para ele e falou, eu tenho um original aqui, é muito parecido com Harry Potter. Aí o editor falou, cara, mas por que eu vou publicar isso? Porque se o leitor quiser ler alguma coisa parece com Harry Potter, vai ler Harry Potter, né? Então, e aquela coisa assim, eles falam, mas quando alguma coisa faz sucesso, os editores lançam versões parecidas. Sim, eles lançam versões parecidas, mas não de um autor que eles desconhecem, mostrando um original para eles. Eles vão falar com autores que eles conhecem, falar, faz isso, parecido, tal, trabalha isso, porque eles sabem já como o autor funciona. Então, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, assim, que você levar para a editora a sua versão de Tolkien, a sua versão, né, de Senhor dos Anéis, a sua versão de Harry Potter, não vai funcionar. Não vai funcionar, né? De qualquer maneira, voltando até a questão desses personagens, né, dessas criaturas, outro ponto é você ir além da aparência, né? Você
criar efetivamente uma personalidade, não só para os protagonistas, né, como para a raça em si, né? É uma coisa sua só, uma coisa única. Nossa, né? Olha que interessante, os elfos deles são diferentes. Porque também é complicado você falar, vou criar uma raça do nada, porque a pessoa que gosta e lê fantasia está acostumado com elfos, anões, né? Só que tem que ter diferenças, né? Então, é aquela coisa, você tem que procurar enriquecer a história do personagem, né? Criar uma harmonia entre os personagens, né? E todo tipo de coisa, de modo que o leitor sinta isso, né? Ele fala, sinta essa empatia e ele cria empatia para com os personagens. E na verdade, como eu estava falando, mesmo com as sociedades, né? Vai mais fundo, pesquisa e fala, mas os elfos são a criação, né, dos nórdicos e dos celtas. Vamos falar nos mitos nórdicos, procurar o que os elfos, como é que funcionam os elfos. Vai nos mitos celtas, como é que funcionam, né? E faça algo novo, fuja do padrão, né? Não fica assim, eu vou fazer mais do mesmo a respeito desses personagens, né? Outro ponto, usar criaturas diferentes. Então, por exemplo, já falou dos orcs, né, que são muito pouco usados, a não ser como adversários dos protagonistas. E não, você tem, e a gente até comentou disso, a trilogia Orcs, né, do Stan Nichols, ela está até por aqui, né? Ela não foi bem, a editora não fez um marketing muito boa, né, dela, né? Tá aqui, né? Os protagonistas são todos orcs, então é interessante. Você fala, nossa, eu lembro que quando eu falei, nossa, né? Vou pegar para ver como é que o autor desenvolve. E aí só tinha um, depois eu procurei, achei os outros, a trilogia em inglês, falei, vou pegar e vou ler. É bem interessante, entendeu? E não só orcs, na verdade, né? Por exemplo, imagina um sátiro, né? Um fauno protagonista, que é aquele ser que é meio bode, meio humano, da mitologia grega, né? Então, por exemplo, o fauno, ele é ligado... Primeiro, ele pode ser um bardo, né? Então ele tem aquela flautinha de Pan, né? Ele pode ser um bardo. E isso é até interessante, por quê? Porque ele é ligado a Pan. E Pan, embora pouca gente sabe, a palavra pânico vem de Pan, porque as pessoas tinham medo, porque ele era um espírito meio travesso da floresta. Então, por exemplo, você pode fazer o personagem, né, um pouco meio travesso, aquele meio trickster, né, que faça brincadeira, que cria um alívio cômico. Nossa, é uma coisa nova, né, uma situação engraçada, às vezes, que vai ter só na sua história, né? Ou de repente o centauro, né, que é meio humano, meio cavalo, porque aí você vai trabalhar conceitos diferentes. Então você vai trabalhar o fato de que ele não pode entrar numa taverna, numa estalagem, né? O estalajadeiro vai mandar ele pro celeiro. Então, olha só, dá para trabalhar o conceito de preconceito, né? Então, tudo é possível, né? Então, e tanto é que, se você for ver, o fauno, né, ele aparece em personagens secundários, tanto na obra do Peter Jackson como na Crônicas de Nárnia, né? E o centauro tem uma figura bastante importante, que é o Firenze, na obra do Harry Potter, que acho que aparece mais de uma vez, né? Ele aparece lá na primeira história, e depois, acho que na terceira ou quarta, quando aparece aquela diretora maluca, e eles levam ela lá para conhecer o irmão gigante do Hagrid. Então, assim, dá para você trabalhar, dá para você fazer coisas diferentes, você ir além do básico, né? Elfo, meio elfo, orc, meio orc, né? Então, eu falo assim, até que um orc e um meio orc, por exemplo, né? Um goblin ou um kobold, né? Ou uma sereia, seria interessante, porque eu lembro até daquelas histórias antigas. Eu não lembro se era do Aquaman ou do Namor,
que ele lá tinha lá toda a aventura, aí no meio do caminho ele começa, porque ele precisava de água, aí jogava uma aguinha nele, 2 copos d'água nele, não, tô bem. Então assim, né, isso mais ou menos termina parecendo piada, mas é uma realidade que de repente você cria um personagem que é mais, que assim, de repente ele vai ter muito poder, sei lá, uma aventura num barco, né? Uma aventura no mar, uma aventura num rio, alguma coisa assim, mas é um personagem que vai ter uma necessidade que os outros não têm, né? Então de repente vai precisar de água, né? Ele vai precisar se banhar mais, né? Parar ou se não até aquela criatura que nós já comentamos, né? Um doppelganger, que aparece nas histórias do Witcher. Ele até passa a assinar a princesa. Né? Por quê? Porque um doppelganger ele que é aquela criatura que muda de forma. Né? Então seria interessante, né? Um ladrão meio doppelganger lá como algum do personagem principal do seu grupo de fantasia, né? Porque facilitaria, né? Podia até fazer aquele alívio cômico, né? De repente eles levam alguma bronca de algum guarda e o doppelganger dá a volta no quarteirão, se faz lá de comandante e fala alguma coisa pro guarda, né? E aí cria uma situação. Então, assim, tudo funciona se você pensar e além do normal. Você fala daí, não, humanos, elfos, o anão e o elfo não gostam mesmo muito um do outro e ficam lá brigando, ficam lá querendo saber quem é o melhor. Você fala, mano, isso é Tolkien, né? Você vai ver isso, é lá, o Gimli e o Legolas. Eu matei X, aí o outro lá mata um elefante lá. Isso aí só conta um. Então assim, você precisa criar alguma coisa para sair desse normal do Tolkien. Não que não seja bom, mas é aquela coisa. Eu já li, né? Vou ler Tolkien, Já tá aqui Tolkien, já tá aqui o Hobbit. Então, para que eu vou procurar alguma coisa que é mais do mesmo? Né? Então, essa foi a ideia de trabalhar esse conceito, de criar novas sociedades, para não fazer, os anões da montanha, os elfos da cidade super maravilhosa, né? Então é você evitar esses clichês, né? Fugir deles, né? E criar coisas novas, mesmo com elfos ou com anões, né? Ou outras criaturas que sejam conhecidas da fantasia, né? Como a gente já citou lá, o fauno, o sátiro, o centauro, e fazer uma coisa nova, mas que chame a atenção do leitor, né? Que não seja aquela coisa assim de eu criei uma criatura que ninguém conhece. Assim, né? É meio complicado, né? Mas de qualquer maneira eu acho que essa ideia, né? Como nós falamos, se você gostou, procura mais sobre o assunto, né? Vá buscar mitos, vá buscar o que outros autores já escreveram, né? Todo tipo de coisa. Né? Mas deixe seu like, né? Repasse para o seu amigo escritor de fantasia que de repente está cansado de escrever mais do mesmo, né? Ou precisa de alguma ajuda, né? Deixe seu comentário aqui embaixo se você já viu algum protagonista que não fosse, né? O básico humano, elfo, meio elfo, anão e halfling, né? O gnomo, ou alguma coisa que seja nova, né? Em alguma história, algum livro que você tenha lido, né? Segue a gente está no Facebook, aqui no YouTube, evidentemente, mas no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, sempre postando material novo, seja dica como essa, ou apresentação de feira, como quando nós sempre fazemos as feiras literárias, né? Resenhas, a gente está sempre fazendo resenha do que é interessante. Conheça nossos livros, então nós temos policial com tecnologia, steampunk, terror,
fantasia, né? Nós vamos deixar os links dos e-books aqui embaixo no primeiro comentário fixado, né? E se você quiser as versões físicas, é só entrar em contato conosco, a gente conversa valor, né, pagamento e envio, né? E é isso, né? Até a próxima.